Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Antônio Oliveira. Hoje iremos abordar mais um tópico de óptica, onde iremos falar sobre os espelhos e lentes. Começamos essa aula fazendo a seguinte análise. A forma como você vê o seu rosto no espelho de maquiagem ou como a lupa aumenta uma letra são aplicações práticas de conceitos da óptica. No caso, estamos falando de espelhos e lentes. O que parece mágico tem uma explicação matemática precisa, que nos permite construir desde os microscópios até os telescópios espaciais. Quais são os objetivos de aprendizagem durante esta aula? Ao final desta unidade, você será capaz de dominar os conceitos fundamentais da óptica geométrica. No quesito espelhos esféricos, o objetivo é distinguir espelhos côncavos e convexos e prever suas imagens com precisão. As equações matemáticas: aplicar a equação dos espelhos esféricos e calcular o aumento linear. Quando estivermos falando sobre a refração da luz, compreender o fenômeno da refração e aplicar a lei de Snell-Descartes. No quesito lentes delgadas, analisar lentes delgadas e prever o tipo de imagem formada. Vamos começar falando sobre os espelhos esféricos, os seus fundamentos. Os espelhos esféricos, eles têm a forma de uma calota esférica e eles podem ser classificados em dois tipos principais, cada um com características e aplicações específicas. Os espelhos esféricos, eles podem ser côncavo ou eles podem ser convexo. No côncavo, nós temos a superfície refletora, é a parte interna. Aqui temos o exemplo, a imagem de um espelho côncavo. Já no espelho convexo, a superfície refletora é a parte externa. Quando falamos interna e externa, estamos falando da calota. Pense na parte interna da calota e pense na parte externa da calota. Então, pense numa calota onde eu tenho uma cava. Quando estou falando do espelho côncavo, é o espelho que tem uma cava. Eu estou analisando a parte de dentro daquela cava. Já no espelho convexo, eu estou analisando a parte de fora desta cava. Quais são as aplicações desses espelhos? Os espelhos côncavos, normalmente eles são utilizados em espelhos de maquiagem e também é utilizado no telescópio refletor, ou chamado também de telescópio newtoniano. Já nos espelhos do tipo convexo, eles são utilizados em espelhos de segurança ou retrovisores. Na imagem nós temos a representação dos dois tipos de espelho. O espelho côncavo, normalmente utilizado para aumentar a imagem. Isso vai depender, é claro, da distância em que você está olhando. Sobre isso vamos aprender ainda hoje nesta aula. E o espelho convexo, que normalmente é utilizado em ônibus, em supermercados, são espelhos de segurança. Vamos aprender quais são os elementos dos espelhos esféricos. Os espelhos esféricos, sejam eles côncavos ou convexos, têm esses elementos que vamos falar aqui. Quais são eles? Tem o centro de curvatura, o foco, o vértice e o raio de curvatura. Vejamos cada um deles. O que é o centro de curvatura? Pense que nós temos uma calota, que é uma parte de uma esfera. Então, se ela é uma parte de uma esfera, toda esfera tem o seu centro. Então, essa é a ideia de um centro de curvatura. É o centro de curvatura que formou a esfera que formou o nosso espelho. Temos também o foco. O foco é onde convergem os raios paralelos refletidos. Então, nós temos o centro de curvatura e nós temos o foco. Esse foco se forma exatamente na metade da distância do centro de curvatura para o vértice, que na realidade é o raio. Então, temos o raio do nosso espelho esférico. A distância entre o centro e o vértice é chamado de raio e a metade dessa distância é chamada de foco. O vértice é o ponto central da superfície refletora do espelho e o raio de curvatura é a distância do vértice ao centro de curvatura. Então, esses são os elementos dos espelhos esféricos. Também temos o ângulo de abertura do espelho. Normalmente, os espelhos, assim como as lentes, que veremos mais à frente, tanto o espelho como a lente, o ângulo de abertura é bem pequeno. Então, são esses os elementos de um espelho
esférico. Vejamos novamente: centro de curvatura, foco principal, vértice do espelho, raio de curvatura, distância focal e ângulo de abertura. Vejamos algumas das propriedades dos espelhos esféricos. Os espelhos esféricos eles seguem 4 propriedades fundamentais que determinam como os raios de luz são refletidos. Quais são essas propriedades? Uma das propriedades é que os raios paralelos ao eixo, o que acontece com esses raios? Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal é refletido numa direção que passa pelo foco principal. Outra propriedade: os raios que passam pelo foco. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco principal é refletido paralelamente ao eixo principal. Outra propriedade são os raios que passam pelo centro. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. E a quarta propriedade: raios que passam pelo vértice. Todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Vejamos agora com imagem. Temos aqui um espelho côncavo e um espelho convexo. E vejamos o que falamos anteriormente. Os raios que vêm paralelo ao eixo, eles são refletidos na direção do foco principal. Então vejamos aqui, temos um raio que ele está paralelo ao eixo. Nós temos aqui o eixo principal, onde temos o centro de curvatura, o foco e o vértice. E vejamos que o raio está paralelo ao eixo. E o que acontece com o raio refletido? O raio refletido ele passa pelo foco. Isso tanto no espelho côncavo como no espelho convexo. Vejamos, o raio vem paralelo e reflete onde o prolongamento passa pelo foco. Não necessariamente aqui o raio passa pelo foco exatamente, porque o raio não atravessa, mas o prolongamento desse raio ele passa pelo foco. A outra propriedade que vimos são os raios que passam pelo foco. Aqui, se observarmos a teoria do caminho da luz, nós já saberíamos o que deveria acontecer. É como se fizéssemos o caminho inverso. Se o raio que é paralelo ele passa pelo foco, então o raio que passa pelo foco, quando é refletido, ele deve sair paralelo. Se eu fizer o caminho inverso, essa é a ideia. Todo raio de luz, o caminho inverso deve ser o mesmo do caminho original. Então essa é a ideia. Então temos o que? Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco, ele vai ser refletido paralelamente ao eixo principal. Isso tanto no espelho côncavo como no espelho convexo, como é mostrado na imagem. Então vejamos um raio que passa pelo foco e é refletido passando paralelamente ao eixo principal. A mesma coisa acontece quando pegamos um espelho convexo. Raio de luz, o prolongamento dele passa pelo foco e ele é refletido paralelamente ao eixo principal. E quando o raio passa pelo centro de curvatura, quando ele passa pelo centro de curvatura, ele é refletido sobre si mesmo. Então, o que acontece? Um raio de luz passa pelo centro de curvatura e volta pelo mesmo ponto, pelo mesmo caminho. Isso tanto no espelho côncavo como no espelho convexo. E, por último, um raio que passa pelo vértice, ele é refletido simetricamente com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. No caso, temos um raio que passou aqui pelo vértice, tem um ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é o mesmo ângulo de incidência. Isso seja no espelho côncavo como no espelho convexo. Observado esses princípios, agora nós podemos falar como funciona a construção geométrica das imagens nos espelhos esféricos. Para determinar a posição e a característica de uma imagem formada por espelhos esféricos, vamos utilizar a construção geométrica com pelo menos 2 raios incidentes. Podemos pegar qualquer um daqueles 4 raios incidentes para formar a imagem. Então, se eu conheço quais são as propriedades dos raios incidentes, é possível criarmos a ideia de como será formada essa imagem. Temos que o ponto imagem, a linha, conjugado pelo espelho, ele vai ser determinado pela interseção de
pelo menos 2 raios refletidos correspondente a 2 raios incidentes provenientes do objeto A. Essa técnica nos permite prever com precisão onde a imagem será formada e as suas características. Então, nós temos o objeto e vamos ter a imagem formada. E aí vamos fazer análises parecida com a que fizemos em outra aula anterior, onde fizemos a análise da imagem no espelho plano, onde vimos que a imagem, ela, no caso, é uma imagem chamada de imagem virtual, porque se forma atrás do espelho. Era uma imagem igual, ou seja, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, e era uma imagem direita, porque ela não fazia com que essa imagem ficasse de cabeça para baixo em relação ao objeto. Então, aqui, para ficar claro o que falamos no slide anterior, onde foi dito que para determinar a posição e as características da imagem formada pelos espelhos esféricos, que nós iríamos utilizar pelo menos 2 raios incidente e o prolongamento desses raios refletidos, o raio incide, o raio reflete, e pegamos esses raios refletidos e geramos a imagem. Então, vejamos aqui o que é isto. Quando a gente fala o ponto imagem, a linha, então veja, nós temos o objeto A e nós temos a imagem A'. Nós temos o objeto A e nós temos a imagem A'. Então, o ponto imagem A conjugado pelo espelho é determinado pela interseção de pelo menos 2 raios refletidos correspondente a 2 raios incidentes provenientes do objeto A. O que estamos falando é o seguinte: pense que nós temos um objeto de altura que está aqui no ponto A. Então, 2 raios passam por ele. Aqui nós temos um raio paralelo e todo raio paralelo ele reflete no foco, e nós temos um raio que passa pelo foco e todos os raios que passam pelo foco eles refletem de forma paralela ao eixo principal. Então, nós temos um raio que é paralelo e reflete pelo foco, e nós temos um raio que passa pelo foco e reflete paralelo. Então, esses 2 raios refletidos, este e este, quando eles sofrem a interseção, eles determinam o ponto aonde a imagem será formada. Então, aqui nós temos uma imagem que é formada. Podemos ver que o tamanho dela aqui é menor. Olha a distância do eixo para cá e aqui a distância do eixo para cá. Vemos que o tamanho é menor. Estamos vendo que ela não está atrás do espelho, ela está na frente do espelho. Então, ela é chamada de real, menor, e ela estaria de cabeça para baixo. Já o que acontece quando estamos analisando um espelho convexo? No espelho convexo, a ideia é a mesma. Temos um raio paralelo e ele reflete passando pelo foco a prolongação. Então, aqui temos isto acontecendo. No caso, esse espelho faz isto, e nós temos um raio que passa pelo vértice, e sabemos que o raio que passa pelo vértice, ele reflete com o mesmo ângulo que ele tinha incidido. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Fazemos o prolongamento desses raios atrás do espelho e vamos ver que nós temos a imagem. A imagem se forma atrás do espelho. Ela, no caso, é menor. Ela é menor do que o objeto. Conhecido esses princípios, agora podemos analisar como é que as imagens se formam em cada tipo de espelho. No espelho convexo, nós só temos um caso, e neste caso as imagens sempre vão ser formadas desta forma. Qual é a característica do espelho convexo? Toda a imagem ela vai ser menor do que o objeto. Então temos o objeto A, e temos a imagem, e essa imagem ela se forma atrás do espelho. Então essa imagem ela é virtual, que se forma atrás do espelho. Essa imagem ela é direita, porque ela não está de cabeça para baixo. Vejam o objeto e vejam a imagem. Vejam que tem a mesma orientação, logo é direita. Mas vejam que o objeto é maior do que a imagem. A imagem é menor. Neste caso, nós falamos que a imagem é menor, é direita e é virtual. Isso sempre vai acontecer nos espelhos convexos. Já quando falamos de espelhos côncavos, temos pelo menos 5 casos, pois a posição em que o objeto é colocado na frente do espelho vai influenciar. Lembra que quando eu falei para vocês que vamos utilizar espelhos côncavos para
para ampliar a nossa imagem, mas isso dependia da distância em que eu estava do espelho, isso vai acontecer. Vamos utilizar o espelho para ampliar a imagem, mas precisamos ter uma certa distância para que essa imagem seja da maneira como queremos, que é uma imagem maior e direita. Mas vejamos que se a distância não for exatamente colocada desta forma, nós podemos ter 5 tipos. Vamos para o primeiro caso, que é o caso onde o objeto ele está bem antes, ou como a gente fala, além do centro de curvatura. Vamos relembrar que nós temos o vértice, o foco e o centro de curvatura. O centro de curvatura é, quando eu pego a distância entre o vértice e o centro de curvatura, é o próprio raio, né, essa distância. Então nós temos o centro de curvatura, o foco, que é a metade do raio, e o vértice. E se eu coloco o meu objeto antes do centro de curvatura, como é que vai ser a imagem formada por este espelho? E aí pegamos dois raios, só precisamos de dois raios. O raio que pegamos é um raio que é paralelo ao eixo e outro raio que passa pelo foco. Nós sabemos que o raio paralelo ele passa pelo foco e o raio que passa pelo foco ele sai paralelo. Então temos a imagem formada. Essa imagem formada ela se forma do mesmo lado, por isso essa imagem não se formou atrás do espelho, ela formou do mesmo lado, é uma imagem chamada de real. A imagem está de cabeça para baixo, ela é invertida e ela é menor que o objeto, então nós temos uma imagem menor, invertida e real. Vamos avançando, pegamos o objeto, ele estava antes do centro, agora eu vou colocar ele exatamente em cima do centro óptico, então vejam agora que ele está em cima do centro, então vértice, foco e o centro, então o objeto está exatamente em cima do centro. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos nos outros casos, um raio paralelo e um raio que passa pelo foco. O paralelo passa pelo foco e o que passa pelo foco volta paralelo. Quando eu falo isso, eu estou falando de raio incidente e o raio refletido. Então eu tenho um raio incidente que é paralelo, ele reflete passando pelo foco. Eu tenho um raio que passa pelo foco e ele reflete passando paralelamente ao eixo. E aí a interseção desses dois raios refletidos formam a nossa imagem, e a nossa imagem neste caso ela vai ser também formada na frente do espelho, por isso é uma imagem real. Ela está de cabeça para baixo, por isso é invertida, e ela tem o mesmo tamanho do objeto, então ela é uma imagem que diz que é igual, invertida e real. Vamos avançando. O que tínhamos aqui era o objeto em cima do centro de curvatura. Agora eu vou avançando ele mais para frente. O que eu fiz? Eu coloquei esse objeto entre o centro de curvatura e o foco. E aí o que acontece quando eu faço isso? Fazendo a mesma coisa dos dois raios. E aí encontramos a interseção aqui neste ponto dos raios refletidos. E o que temos? Uma imagem que também se forma do mesmo lado do espelho e não atrás do espelho. Então é uma imagem real. Só que o que acontece? Quando eu comparo essa imagem com o objeto, essa imagem é maior que o objeto e também está de cabeça para baixo. Então, nós temos uma imagem invertida, real e maior. Vamos avançando. Agora, vamos pegar esse objeto e colocar ele em cima do foco. Então, quando eu coloco esse objeto em cima do foco, o que acontece? Se eu faço os dois raios incidentes, um que passa paralelo e o outro que passa pelo vértice, vamos ter esse esquema. E nesse esquema, o que acontece? Esses raios são paralelos. Esses raios, eles nunca vão sofrer uma interseção. Então, eu posso prolongar esses raios da forma que eu quiser e esses raios não vão ter um ponto de interseção. Se eu não tenho esse ponto de interseção, o que acontece? Essa imagem ela vai se formar lá no infinito. E nós falamos que essa imagem é imprópria. Na realidade, não temos uma imagem. Vamos avançando. Então, saímos do foco e vamos colocar entre o foco e o vértice. E aí, o que acontece? Quando temos o nosso objeto entre o foco e o vértice, fazemos a mesma coisa, um raio incidente que passa paralelo ao eixo e ele passa pelo foco e um raio que passa pelo vértice e o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. E aí temos a formação da imagem. Desta vez a imagem se forma atrás do espelho. Então essa imagem não é mais real como nos casos anteriores, é uma imagem virtual. A imagem ela não está de cabeça para baixo, então essa imagem é direita e a imagem é maior. É o caso dos espelhos que utilizamos, os espelhos côncavos que queremos ver nosso rosto aumentado. Neste caso, para que a gente veja dessa forma, nosso rosto ele tem que estar entre o foco e o vértice do espelho. Caso contrário, vamos entrar em um dos casos anteriores, onde vamos ter imagens reais ou até mesmo não vamos ter imagem nenhuma, vamos ter uma imagem imprópria. Vamos a um exemplo prático
sobre os espelhos côncavo. O problema é o seguinte: o objeto é colocado entre o centro e o foco de um espelho côncavo. Como é que vai ser essa imagem? Se você está ligado na aula, vimos que já falamos sobre isto, mas vamos à solução. Primeiro, vamos fazer a construção dos dois raios principais. Um paralelo ao eixo principal, que reflete passando pelo foco, e o outro passando pelo foco, que reflete paralelo ao eixo principal. E o resultado vai ser o quê? E o objeto ele vai se formar entre o centro de curvatura e o foco, e a imagem vai ser real, invertida e maior que o objeto. Ela vai ser formada além do centro de curvatura. Nós podemos voltar nos slides anteriores para ver que tipo de imagem é que estamos falando. O objeto foi colocado entre o centro e o foco. Estamos falando exatamente desta imagem aqui, que é entre o centro e o foco. Então vejam que a imagem ela é maior, ela é real e ela é invertida. Conhecendo as propriedades dos espelhos, agora podemos falar sobre as equações dos espelhos e a equação do aumento linear. Para que serve essa equação dos espelhos? A equação dos espelhos ela vai nos ajudar a conhecer uma das variáveis do espelho, seja a distância focal, a distância do objeto ou a distância da imagem. Se eu conhecer duas, eu posso encontrar a terceira. Por exemplo, se eu tiver a informação sobre o foco e a distância do objeto, eu posso encontrar a distância da imagem. Ou se eu tenho a informação da distância do objeto e da imagem, eu posso encontrar a distância focal e assim por diante. Conhecendo duas dessas variáveis, eu posso encontrar a terceira. A outra coisa que eu posso estar analisando é o aumento linear. O que é isto? Lembra que nas imagens anteriores nós falamos que a imagem ela podia ser maior, menor ou até igual. E também vimos que as imagens formadas ou elas eram direita ou elas eram invertidas. Então, no aumento linear, nós podemos também identificar se a imagem é maior, menor, direita ou invertida. E vamos à equação dos espelhos. A equação dos espelhos nos diz que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem, onde f é a distância focal, p é a distância do objeto e p' é a distância da imagem. E o aumento linear ele pode ser calculado de duas maneiras. O aumento linear vai ser a razão entre a imagem e o objeto. Então, se eu tiver o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, fazer essa divisão, eu vou ter quanto foi o meu aumento linear. Também dizemos que o aumento linear pode ser calculado entre a razão entre a distância da imagem pela distância do objeto. No caso, vai ser menos p' sobre p, ou seja, menos p', que é a distância da imagem, sobre p, que é a distância do objeto. E aí temos aqui que levar em consideração o seguinte: quando aplicarmos p' e p, e lembrando que temos esse sinal negativo na frente da equação, se o resultado for maior que 1, vamos ter que a imagem é maior. Se ele for igual a 1, neste caso a imagem é igual. E se ele for menor que 1, a imagem é menor. Então, quando tivermos os resultados, então se o aumento linear der igual a 1, isso significa que a imagem é igual ao objeto. O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Já se tivermos 1,2, isso significa que a imagem é um pouquinho maior do que o objeto. Se tivermos, por exemplo, um aumento linear de 100 vezes, isso significa que a imagem foi ampliada 100 vezes em relação ao tamanho do objeto. Já se tivermos a questão do sinal negativo ou o sinal positivo da ampliação ou do aumento linear, isso vai indicar se a imagem é direita ou se ela é invertida. Se tivermos como resultado 1, 2, 3, 4, isso positivo, vamos ter que a imagem é uma imagem direita. Já se o resultado for com sinal negativo, aí teremos a imagem invertida. Vamos a um exemplo resolvido utilizando a equação do espelho. Temos o seguinte problema: um objeto ele está a 30 cm de um espelho côncavo com um foco de 10 cm. Então temos aqui duas variáveis: a distância do objeto e a distância do foco do espelho. E a pergunta é: onde será formada a imagem? Vamos à solução. A solução passo a passo. Passo 1, nós vamos pegar os dados. Nós temos a distância
distância do objeto, que é 30 centímetros, a distância focal, que é 10 centímetros, e queremos saber a distância da imagem, que não sabemos. O que vamos fazer agora é fazer a aplicação da equação do espelho, que diz que 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Substituindo, nós temos 1 sobre 10, aqui eu não vou colocar a unidade, mas é 1 sobre 10 centímetros, é igual a 1 sobre 30 centímetros, mais 1 sobre p', e esse p' que queremos saber. No terceiro passo, nós vamos fazer o cálculo. Então, vamos isolar linha. Se isolar 1 sobre p', esse 1 sobre 30, vamos dizer assim, ele passa para o outro lado negativo. Então, temos o seguinte, 1 sobre p' é igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 30. Fazendo o MMC, chegamos que o denominador é 30. 30 dividido para 10 dá 3. Então, aqui eu teria 3. E 30 dividido para 30 é 1. Então, eu teria 3 menos 1, que é 2. Por isso que temos 2 sobre 30. Então, eu tenho que 1 sobre p' é igual a 2 sobre 30. Logo, eu tenho que 2p, fazendo aqui a multiplicação, meio pelos extremos. Então, temos 2p é igual a 30. Logo, vamos ter que p' é 30 sobre 2, e isso dá 15 centímetros. Então, essa é a distância da onde a imagem vai ser formada. Aqui já podemos fazer algumas observações. Qual é a observação? Nós temos a distância focal, nós temos a distância do objeto e nós temos a distância da imagem. Então, com a distância da imagem e a distância do objeto, já é possível termos o aumento linear e saber se essa imagem também é maior ou menor do que o objeto. Assim, temos que essa imagem será formada a 15 centímetros. Logo, a imagem ela é formada a 15 centímetros do espelho e ela é real e ela é invertida. Por que que ela é real? Se formos calcular por que que ela é real, estamos vendo que p' ele apresentou um valor positivo, logo se formou na frente do espelho. E por que é invertida? Se pegarmos a equação do aumento linear, vamos ter que A é igual a menos p' sobre p. Vejam que p é positivo e p' é positivo, mas temos um sinal negativo. E o sinal negativo, se o resultado final vai dar um valor negativo, isso nos informa que a imagem é invertida. E vamos ver também que a imagem é menor do que o objeto, nesse caso 2 vezes. Se a gente pegasse 15 dividido para 30, isso vai dar 0,5. Então, a imagem ficou a metade do tamanho do objeto. Então, a imagem é menor, é uma imagem real, e é uma imagem invertida que se formou a 15 centímetros do espelho. Agora, vamos para outro conceito, que é o conceito de refração da luz. Ele vai ser importante para entendermos as lentes, mas não só as lentes. A refração acontece em vários outros meios, mas o que acontece na lente também é a refração da luz. A refração da luz é a mudança na direção da luz ao passar de um meio para o outro com densidade óptica diferente, como do ar ou do vidro. Então, o que acontece? Quando temos um meio transparente e a luz passa de um meio para outro, por exemplo, do ar para o vidro ou do ar para a água, que são meios transparentes, o que pode ocorrer é que a luz, ao mudar de meio, ela sofra um leve desvio ou uma leve mudança na direção da luz. E isso é o que chamamos de refração da luz. Aqui temos uma imagem ilustrativa, que é criada por inteligência artificial, mas aqui embaixo nós temos uma imagem real que não é criada por inteligência artificial, onde nós temos um raio de luz que está atravessando um vidro, e vejam que a direção desse raio de luz ela deveria ser esta daqui, mais ou menos, mas ela sofre um desvio quando ela entra aqui no vidro. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo a refração. E a refração, nós temos uma lei que vai explicar como funciona a refração. E nós chamamos essa lei de Snell-Descartes. O que essa lei vai dizer para a gente? Ela vai dizer que N1 vezes o seno do ângulo θ1 é igual a N2 vezes o seno do ângulo 2. Mas o que vem a ser esse N1? O que vem a ser esse N2? E o que vem a ser esses ângulos? Aqui, quando a gente fala de ângulo 1 e ângulo 2, temos que fazer algumas distinções. Vamos pensar que temos essa superfície do vidro e aqui eu tenho uma reta normal, ou seja, uma reta perpendicular exatamente do ponto onde esse raio incidiu. Então, aqui vamos ter um raio incidido e aqui
aqui vamos ter um raio refratado. Então tem a incidência e aí tem a refração. E aí nós temos uma reta normal aqui que corta tudo isto. Vamos dizer essa reta normal. E aí o que está sendo dito é que o ângulo, aqui vamos ter uma reta normal, vamos ter o ângulo aqui. Esse ângulo a gente vai chamar de θ1 aqui em cima. Então nós temos o ângulo θ1 é o ângulo que se forma com a normal. E vamos ter o ângulo θ2, que é este ângulo aqui de baixo, que também ele vai formar um ângulo aqui com a normal, esse ângulo aqui, tá? Vamos pensar assim, vamos ter uma linha aqui e vamos ter um ângulo aqui em cima e vamos ter um ângulo aqui embaixo. Então é isto que estamos querendo dizer, que tem um ângulo θ1 e aqui o ângulo θ2. Então, por enquanto, sabemos o que significa cada ângulo. O ângulo θ1 e o ângulo θ2. Ângulo θ1 é o ângulo relativo aqui ao raio incidente e a normal, e o θ2 é o raio refratado e a normal, essa parte aqui de baixo. E o que vem a ser esse N1 e N2? N1 ou N2, esse N, na realidade, são os índices de refração. Mas o que vem a ser o índice de refração? O índice de refração é uma razão entre as velocidades. Quando a luz passa do ar para o vidro, o que acontece? A luz no ar ela tem uma velocidade e no vidro ela pode ter outra velocidade. Então eu pego a razão entre essas velocidades, a velocidade no ar e a velocidade no vidro, pego essa razão e aí temos o índice de refração. Então nós podemos dizer que o índice de refração descreve o quão rápido a luz viaja através de um material. Quanto maior o índice, mais lento é o avanço da luz. Então, quando eu tenho, por exemplo, o índice de refração de 1,5, por exemplo, isso está dizendo que a luz ficou um pouco mais lenta, porque vamos pensar que o ideal era o 1. Quando tem um índice de 1, significa que não houve mudança de velocidade de um meio para o outro. Por exemplo, vamos dizer que temos a luz saindo do vácuo, que, ou seja, seria nada, e entra no ar. Vamos supor que, neste caso, quando ela passa do vácuo para o ar, não há mudança de velocidade. Neste caso, não há, vamos dizer assim, o índice de refração aí vai ser 1. A razão entre as velocidades continua a mesma. No caso, a velocidade não muda. Então, essa é a ideia de um índice de refração. Vamos a um exemplo aqui, onde nós temos a luz passando do ar para o vidro. Vamos ao problema. A luz incide do ar, que tem um índice de refração igual a 1, para o vidro, que tem um índice de refração igual a 1,5, e a incidência ela incide com um ângulo de 30 graus. E a pergunta é, qual vai ser o ângulo de refração? O ângulo θ2. E aí vamos utilizar a lei de Snell-Descartes, onde diz que o índice de refração 1 vezes o seno de θ1 é igual ao índice de refração 2 vezes o seno do ângulo refratado. Substituindo esses valores, vimos que N1 vai ser 1 e o ângulo aqui é 30. Então, 1 vezes o seno de 30 é igual a 1,5 vezes o seno do θ2. Sabemos que o seno de 30 é meio, então seno de 30 que é meio vezes 1 dá meio. E aqui continuamos com 1,5 vezes seno de θ2. Posso passar esse 1,5 aqui dividindo, que é o que fizemos aqui no terceiro passo. Então, eu vou ter que seno de θ2 é igual a 0,5 dividido para 1,5. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar a um valor de aproximadamente 0,33 ou 333. Aqui é uma dízima periódica, né? 333. Então, nós sabemos que o seno do ângulo é 0,33. Aí a pergunta que queremos é, e qual é o ângulo? A ideia agora é fazer o processo inverso, ou seja, qual é o ângulo cuja, quando eu coloco dentro do seno como argumento, eu vou ter o valor de 0,33, que é algo parecido como fizemos aqui. Sabemos se eu colocar 30, seno de 30 vai ser meio. Então a pergunta é, vamos dizer que eu não conhecesse esse 30. A pergunta é, que ângulo eu deveria colocar para que o seno desse valor desse meio? Aí você sabe, eu deveria colocar 30. Aqui vamos fazer a mesma coisa, só que isso nós vamos fazer com a calculadora, utilizando o que nós chamamos de arco-seno. Então, o ângulo ele vai ser o arco-seno de 0,333. Fazendo isso na calculadora, quando você colocar arco-seno ou na sua calculadora uma segunda função chamada de seno a menos 1, então você vai calcular o arco-seno ou seno a menos 1 para encontrar o ângulo. E vamos encontrar que o ângulo é aproximadamente 19,5 graus.
graus. Então, o que aconteceu? Entrou com 30 graus, mas houve ali um desvio, e esse foi desviado aqui, ficou mais próximo da normal, né, no caso, a luz refrata aproximando-se da normal. É o que vai acontecer aqui. Vou voltar na imagem anterior para que a gente entenda essa ideia de se aproximar ou se afastar da normal. Então, vejam aqui o vidro, vejam que temos a luz. Essa luz, ela vinha direto, mas o que aconteceu? Ela foi desviada. Ela poderia ser desviada abrindo mais aqui, neste caso ela se afasta da normal, ou fechando, que foi o que aconteceu aqui. Então, nós temos a luz e houve um desvio fechando ela, se aproximando mais da normal. Então, essa é a ideia de se aproximar ou afastar da normal. Feitas as considerações sobre a lei da refração, agora podemos falar sobre as lentes, que é onde a refração funciona. Então, a luz passa por essa lente e é refratada. E aí vamos ver alguns tipos de lentes, que são chamadas de lentes delgadas. São lentes finas. Delgado vem essa ideia de fino. Temos as lentes delgadas e vamos ver os tipos e classificação das lentes delgadas. As lentes delgadas são superfícies transparentes capazes de refratar luz e formar imagens. E aí elas são chamadas de lentes convergentes ou lentes divergentes. Por que isso? Na aula anterior nós falamos que o feixe de luz ele poderia ser de 3 tipos. Nós poderíamos ter um feixe de luz convergente, um feixe de luz divergente e um feixe de luz com raios paralelos. Então, paralelo, convergente e divergente. As lentes são chamadas por esses nomes exatamente porque elas fazem isso com os raios de luz, com os feixes de luz. As lentes convergentes, os raios que passam e atravessam para o outro lado, os raios vão todos convergir para um ponto. Já as lentes divergentes, os raios que passam por elas, no caso se os raios são paralelos, os raios entram paralelos, mas vão divergir. Então, na convergente, os raios vêm paralelo e todos se concentram em um ponto, são lentes convergentes. E nas lentes divergentes, os raios vão entrar de forma paralela e sair dispersado, vão divergir. E as lentes convergentes, vamos ter 3 tipos de lente, e as lentes divergentes também 3 tipos de lentes. Quais são esses tipos de lente? Nós vamos ter nas convergentes a biconvexa. Vamos ter essa superfície convexa e esta convexa. Então, é chamada de biconvexa. Vamos ter plano convexa. De um lado é plano e do outro lado é convexo. Então, aqui vamos ter o que chama de plano convexo. E vamos ter a côncavo deste lado, do lado direito, côncavo, e do outro lado convexa, também chamada de menisco convergente. Quais são os efeitos? Normalmente ela focaliza a luz. Um exemplo é a lupa. As lentes divergentes, nós vamos ter as lentes bicôncava, é côncavo do lado e côncava do outro, é uma lente divergente. Nós vamos ter uma lente também chamada de plano côncava. Então, desse lado é plano e deste lado é côncava. Ela também é uma lente convergente. E vamos ter uma lente convexa do lado direito e côncava do lado esquerdo. Aqui, mas isso de lado não é importante. Estou mostrando aqui a ideia. Então, neste caso aqui, vamos ter uma lente convexo côncava, ou também chamado de menisco divergente. Qual é o efeito aqui? O efeito dessas lentes é espalhar a luz. E aí, como exemplo, vamos ter os óculos para miopia. E aí vamos falar sobre as propriedades dessas lentes delgadas. Semelhante ao que aconteceu nos espelhos esféricos, as lentes também têm propriedades parecidas, não são a mesma coisa, porque quando estávamos falando dos espelhos, estávamos falando sobre reflexão. A luz bate e volta para o mesmo meio. Isto é chamado de reflexão. Aqui a luz bate, no caso no vidro, na lente, e atravessa, ela vai para o outro lado. Então, nós não podemos falar aqui que é a mesma coisa, porque aqui está acontecendo a refração, enquanto nos espelhos estava acontecendo a reflexão. Isso é um ponto importante a salientar. Mas existem algumas propriedades que são bem parecidas para que a gente consiga entender como a imagem vai ser formada. Então, as lentes delgadas, elas possuem as propriedades específicas para a trajetória desses raios luminosos. O que acontece? Os raios paralelos, quando eles batem nas lentes, aqui nós temos um tipo de lente. Essa lente aqui é a lente convergente e essa aqui é a representação da lente divergente. Qual é a diferença? Vejam que na lente convergente a seta aponta para fora e na lente divergente a seta aponta para dentro. Então, sempre que formos fazer uma representação de lentes, vamos fazer desta forma. E o que a gente precisa observar? Nós precisamos
precisamos observar este eixo, que vamos chamar de eixo principal. Vamos ter o centro óptico da lente e o foco da lente. Então, se voltarmos lá na imagem anterior, esta lente ela vai ter um foco. Vamos fazer aqui mais fácil com as plano. Então, aqui quando eu pego um plano côncavo ou uma plano convexa, vai existir um foco. Vou ter um eixo principal aqui. Aqui vou ter o centro da lente, que chama de centro óptico, e vou ter um foco aonde os raios vão se concentrar, no caso quando eu estou convergente, e na divergente também um raio onde elas, vamos dizer assim, seria o ponto da onde elas começam a divergir. Então temos esse ponto que vamos chamar de foco. Então o foco das lentes convergentes e das lentes divergentes. Então temos esses elementos que é o foco e o centro óptico. Então feito essa explicação, podemos agora falar sobre o que acontece. Os raios que entram paralelos, seja na lente convergente ou na lente divergente, o que acontece com eles? Vejamos aqui, é o número 3, o raio está entrando paralelo e ele vai ser refratado passando pelo foco. Então vejam aqui, o 3 paralelo passa pelo foco, o 3 paralelo passa pelo foco. É claro que o foco deste lado aqui. E a ideia que eu já passei anteriormente, se a luz faz um caminho, se eu fizer o caminho inverso, também deve ser verdade. Então, se o paralelo passa pelo foco, então o foco passa pelo paralelo. Essa é a ideia. Raios que passam pelo foco, né? Os raios que passam pelo foco emergem paralelos ao raio principal, que neste caso aqui seria o número 2. Vejam, o número 2 aqui passa pelo foco e veio paralelo. 2 aqui passa pelo foco e sai paralelo. E o terceiro caso, os raios que passam pelo centro. Então, os raios que passam pelo centro óptico, tanto aqui o 1 e o 1 aqui, eles não sofrem desvio. Então, aqui há um desvio, aqui também há um desvio, no 3 e no 2, mas no 1 não há desvio porque ele está passando pelo centro. Semelhante ao que aconteceu com os espelhos, as lentes vão ter algo bem parecido quando a gente pensa na formação da imagem. Lembra que no espelho convexo nós tínhamos apenas um tipo de imagem e no espelho côncavo nós tínhamos vários tipos de imagem. Isso vai acontecer também com as lentes, de forma que na lente divergente vamos ter apenas um tipo de imagem, que a imagem vai ser sempre virtual, direita e menor que o objeto. No slide posterior vamos ver isso com as imagens. E nas lentes convergentes vamos ter os seguintes casos. Se o objeto ele tiver numa distância 2 vezes o foco, essa distância de 2 vezes nós chamamos de ponto antiprincipal. Então foi mostrado a lente, mostrei o centro óptico, mostrei o foco, e aí quando eu dobro esse foco eu vou ter uma distância chamada de ponto antiprincipal. Então esses pontos são importantes para as lentes. E quando eu tenho um objeto que está no dobro do foco, o que vai acontecer? A imagem vai ser real, invertida e menor. Quando ela está exatamente em cima, aqui a gente estava falando, no caso, além, eu acabei não falando, mas aqui nesse primeiro caso, ela está bem antes do dobro do foco, ou do ponto antiprincipal. Então, o que vai acontecer? A imagem vai ser real, invertida e menor. Agora, quando eu coloco ela exatamente na distância, onde ela é 2 vezes a distância focal, essa imagem vai ser real, invertida e igual. Quando coloco ela entre o ponto antiprincipal e o foco, o que vai acontecer? Ela vai ser real, invertida e maior. Se eu colocar ela no foco, o que vai acontecer? Vai ter uma imagem imprópria, exatamente em cima do foco. E se eu colocar ela entre o foco e o centro óptico, a imagem vai ser virtual, direita e maior. Vamos ver isso com imagens. Vejamos o caso da lente divergente, que é um caso único. A lente divergente ela sempre vai formar uma imagem virtual, direita e menor. Neste caso, vamos observar os raios e pegamos 2 raios notáveis. O raio que vem paralelo ao eixo principal, quando ele bate na lente, ele vai divergir para um ponto que passa pelo foco. Então aqui atrás, vejam que nós temos a divergência aqui. Então o raio vem paralelo ao eixo principal e diverge com essa linha imaginária passando pelo foco. E vimos também que podemos traçar um raio que passa pelo centro óptico. Esse raio que passa pelo centro óptico, ele não sofre nenhum desvio. Então, neste caso, quando eu faço o prolongamento dos 2 raios, dos raios que foram divergidos, que no caso é este
e o prolongamento dele, vamos ver que de fato nós temos uma imagem que se forma, neste caso, antes, não atravessa, e quando essa imagem ela não atravessa, essa imagem é uma imagem virtual. Essa imagem é direita, neste caso, porque ela não está de cabeça para baixo, e estamos vendo que essa imagem também é uma imagem menor do que o objeto. Por isso falamos que a imagem é virtual, é direita e menor que o objeto. Vejamos o caso para as lentes convergentes, o caso onde o objeto ele está além de C ou do ponto antiprincipal, ou seja, além de 2 vezes o foco. Neste caso, se utilizarmos os dois raios incidentes e os raios refratados, prolongamento desses raios, vamos formar a imagem. E aí vamos ver que, fazendo desta forma, vamos encontrar que a imagem ela vai ser real, uma imagem invertida e uma imagem menor do que o objeto. Aqui, diferentemente do que acontece nos espelhos, a imagem ela vai ser real sempre que ela se forma do outro lado. Quando ela se formar, se no caso ela se formar do mesmo lado, aí é que vai ser uma imagem virtual. Quando pegamos um objeto em que ele é colocado exatamente a uma distância de 2 vezes o foco ou no ponto antiprincipal, o que acontece? Se fizermos a análise dos raios incidentes e os raios refratados, vamos encontrar que a imagem ela vai ser uma imagem real, uma imagem invertida de cabeça para baixo e vai ter o mesmo tamanho. Então aqui estamos utilizando os princípios. O raio que passa paralelo, ele refrata passando pelo foco, e o raio que incide passando pelo centro óptico, ele não sofre nenhum desvio. Fazendo a interseção desses dois pontos, chegamos na imagem. E aí vimos que a imagem vai ser real, invertida e igual. Quando colocamos o objeto entre o ponto antiprincipal, ou seja, 2 vezes o foco, e o foco, o que vai acontecer? Novamente pegando os dois raios notáveis, que é o raio que incide paralelamente e o raio que incide passando pelo centro óptico. Vamos ver que a interseção dos raios refratados vai gerar uma imagem que é maior que o objeto, ela é invertida de cabeça para baixo e ela é real. Já se colocarmos o nosso objeto exatamente em cima do foco, o que vai ocorrer? Se pegarmos aqueles dois raios notáveis, vamos ver que quando esses raios são refratados, eles são paralelos, então eles nunca vão sofrer uma interseção. Então, se eles nunca sofrem uma interseção, teoricamente, a gente pode dizer que eles vão se tocar lá no infinito, mas isso é apenas uma ideia. Aonde é que esse infinito? Então, eles não se tocam em momento algum, então não geram a imagem, nós chamamos essa imagem de imagem imprópria. Já se colocamos o nosso objeto, vejam que o objeto está aqui entre o foco e o centro. Então temos o pontinho aqui preto, que é o foco, e temos o centro, e o nosso objeto está entre o foco e o centro. O que devemos fazer? Vamos fazer os dois raios, o raio que incide paralelamente e que refrata pelo foco, e o raio que incide pelo centro e não sofre desvio. Neste caso, se formos prolongar, vamos ver que eles de fato nunca vão se tocar para frente, mas eles vão se tocar lá atrás, que é aonde a imagem é formada. E neste caso, a imagem é formada do mesmo lado. Então, aqui a imagem é virtual. A imagem ela vai estar com a mesma orientação, não vai estar de cabeça para baixo. Então, é a imagem direita e a imagem aqui é maior do que o objeto. Agora, vamos utilizar a equação para as lentes. Essa equação para as lentes é a mesma equação que vimos lá para os espelhos, só que tem uma diferença aqui quanto à questão de sinais que devemos utilizar. As equações das lentes é idêntica à dos espelhos, mas com convenções de sinais diferentes. Como assim? Nos espelhos nós tínhamos a ideia de distância de foco e de distância do objeto e tínhamos uma convenção de sinal. Aqui temos outra. Vamos a esse exemplo para entendermos. Vamos um exemplo com lente convergente. O objeto está a 15 centímetros da lente convergente, que tem um foco de 10 centímetros, onde se forma a imagem. Vamos ver que nas lentes convergentes nós temos que analisar caso a caso e vamos ver que neste caso aqui o foco é 10 centímetros e o objeto está a 15 centímetros, então ele está antes do foco, mas se a gente dobrar o foco dá 20 centímetros, então ele está entre o ponto antiprincipal e o foco. Mas vamos à resolução para entender aonde se forma essa imagem. Então vamos à resolução, vamos utilizar a equação aqui acima, onde vamos ter 1 sobre o foco é 10, então é 1 sobre 10, 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. Resolvendo aqui, vamos ter que 1 sobre P é igual
igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 15. E aí vamos ter que tirar o MMC disto daqui. O MMC a gente pode dizer que é 150, por exemplo. Então 150, onde eu tenho 1 sobre 10 menos 1 sobre 15, ou de outra forma 1 sobre P é igual a, aí aqui embaixo teríamos 150 e em cima vamos ter o quê? Se eu pego 150 e divido para 10, isso dá 15, e se eu pego 150 dividido para 15, isso dá 10. Resolvendo isso aqui, no final das contas, vamos ter que P é igual a 30 centímetros, e neste caso a imagem vai ser uma imagem real, invertida, e vai estar a 30 centímetros da lente. Já vamos para outro exemplo, onde temos as lentes divergentes. Nesse caso, o objeto está a 20 centímetros da lente divergente, com foco de menos 10 centímetros. Nas lentes divergentes, o foco é negativo. Então, vamos à solução. 1 sobre menos 10, já que é o foco, é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. E aí vamos encontrar qual é o valor de P'. Resolvendo aqui, fazendo como já fizemos em outros casos, vamos encontrar que P é aproximadamente menos 6,7 centímetros. E aí, neste caso, a imagem é uma imagem virtual, aqui negativo. É uma imagem direita e está 6,7 centímetros antes da lente. A imagem que se formou do outro lado, no caso do mesmo lado do objeto, vamos dizer assim. Então, por isso, uma imagem virtual. E aí temos como lição de casa os exercícios de fixação para vocês praticarem. Então, teste os seus conhecimentos com esses exercícios práticos. Então, o objeto está a 10 centímetros de um espelho convexo com foco negativo, menos 20 centímetros. Calcule a posição da imagem. Aqui, refração. Um raio de luz, ele passa do vidro, que tem um índice de refração de 1,5, para o ar, tem o índice de refração igual a 1. E o ângulo aqui é de 30 graus. Calcular o ângulo 2. Lentes. Uma lupa tem um foco de 8 centímetros. Um objeto vai ser colocado a 12 centímetros dessa lente. Determinar a posição e a natureza da imagem. Você vai dizer aonde é que essa imagem se forma e se ela é virtual, se ela é maior ou menor e se ela é direita ou invertida. E aí temos outra aqui que é conceitual. Explique por que a imagem em uma lente divergente é sempre virtual e direita. Exercício 5, onde você vai fazer construção. Construa graficamente uma imagem em lente convergente com um objeto entre 2F e F. Há algumas aplicações práticas da óptica de tudo que a gente já viu aqui. Então, vamos ver que os conceitos de espelho e lente, eles têm aplicações fascinantes em nosso cotidiano. Nós temos os telescópios, onde nos telescópios vamos utilizar espelhos côncavos e também lentes convergentes e até mesmo espelho plano para ampliar imagens de objetos distantes no espaço. O espelho plano ele não vai fazer exatamente uma ampliação, mas ele pode, na realidade, ele vai ajudar a refletir a imagem de um local para o outro. Nós utilizamos também microscópio. Os microscópios eles vão combinar lentes convergentes para ampliar objetos microscópicos, permitindo estudos detalhados. Aqui estamos falando do microscópio de luz. Existem outros tipos de microscópio que não vão ser exatamente o microscópio de luz, onde temos esses princípios. Temos também os óculos. Os óculos utilizamos tanto lente divergente como lentes convergentes. Então, vamos ter lentes convergentes que vão corrigir a hipermetropia, enquanto nós temos também as lentes divergentes que corrigem a miopia. Temos os espelhos retrovisores, que quando utilizam espelhos convexos, vai ampliar o campo de visão, aumentando a segurança no trânsito. Aqui, no nosso caso, esse espelho aqui é um espelho plano, mas existe o espelho convexo, que é aquele boleado, que permite que você tenha um maior ângulo de visão. Resumindo a unidade que estudamos, nós vimos os espelhos esféricos, onde existem os espelhos côncavos e convexos com diferentes tipos de imagem. Vimos as equações fundamentais, que servem tanto para lentes como para os espelhos, e vimos que temos o aumento linear. Vimos na lei da refração, a lei de Néel-Descartes, onde vimos que o índice de refração vezes o seno do ângulo 1 é igual ao índice de refração 2 vezes o seno do ângulo 2. E vimos também sobre as lentes delgadas, onde temos lentes convergentes e divergentes com aplicações práticas. Agora, podemos dizer que, se você se dedicar, você domina os fundamentos da óptica geométrica e pode aplicar esses conceitos em situações reais.